Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Arco Podcast. Meu nome é Gabriel Marques, sou membro do Centro Internacional de Adoração e Missões do Rio de Janeiro, ministério dos meus queridos apóstolos Alexandre Macedo e Rita de Cássia, meus mentores espirituais. E esse episódio é um oferecimento do CETERJ, o Seminário Teológico do Rio de Janeiro, liderado pela minha querida irmã Tamara. E para quem chegou agora, o nosso podcast se chama Arco, porque você que está aí do outro lado me ouvindo, você é uma flecha nas mãos de Deus. E esse podcast é apenas um instrumento usado por Deus para lançar você no destino profético que Ele tem para a sua vida. Por isso o nome Arco. O que eu falo aqui não tem nenhum poder em si mesmo, eu também não tenho nenhum poder que venha de mim mesmo, mas essa é uma ferramenta que nas mãos do arqueiro, que é Deus, aquele de quem emana todo o poder, virtude e sabedoria, você pode ser lançado novamente na direção correta. E nesse episódio especificamente, vamos falar de algo muito sério, e se você é líder de alguma coisa, nem que seja minimamente só da sua própria vida, eu recomendo você a ficar até o final, porque nós vamos falar do perigo da rejeição. E eu quero começar com uma frase para você que gosta de anotar aí enquanto eu vou falando, que é a seguinte: nem toda decisão errada nasce de um coração rebelde. Algumas nascem do medo de não ser amado. E essa frase precisa nos acompanhar desde o início, porque ela revela algo muito profundo sobre liderança, sobre as relações humanas e até sobre feridas que muita gente carrega por dentro aí há muito tempo. Existem pessoas que deixam de confrontar o erro de um amigo ou um liderado, não porque não percebem o erro, mas porque foram treinadas desde cedo pelo medo. Medo de ser rejeitado, medo de perder espaço, medo de desagradar, medo de ser mal interpretado, medo de ser deixado de lado. E quando esse medo governa o coração, o preço é muito alto mesmo, porque um líder que teme a rejeição começa a negociar princípios, começa a se calar quando deveria falar, começa a chamar de ambiente de paz aquilo que na verdade é omissão, começa a confundir covardia com ser gentil e pouco a pouco vai se afastando da verdade sem perceber. E mais uma vez nós vamos falar da história de Saul. Nos episódios anteriores, eu sempre abordei a história desse homem de uma forma mais superficial, sem me aprofundar tanto, estudando apenas as suas ações ali dentro de um contexto envolvendo Davi. Mas agora, eu quero junto com você olhar especificamente para a vida desse homem. Saul, ele não foi um homem qualquer, perdido na Bíblia. Ele foi o primeiro rei de Israel, o homem escolhido para inaugurar uma nova fase na história do povo de Israel. Alguém que teve um bom começo, recebeu unção, recebeu oportunidade e, consequentemente, recebeu visibilidade. Mas também, Saul é alguém que carregava dentro de si uma fragilidade muito perigosa, que era a dependência da aprovação humana. E é aí que a história dele se torna tão atual para a gente. Porque Saul não é apenas um personagem do passado. Saul representa todos os líderes, pais, pastores, ministros, gestores e pessoas comuns que foram se tornando reféns da opinião dos outros. Representa todo o coração que começa dizendo: eu só quero fazer um bom trabalho e agradar as pessoas. E termina dizendo: eu não consigo mais confrontar nada nem ninguém. E a história de Saul mostra que existe um tipo de queda que começa sutilmente. Ela não começa com um escândalo, uma exposição, um grito, não começa com um afastamento explícito de Deus, mas essa história mostra que a queda, às vezes, começa com uma pequena decisão de preservar a nossa própria imagem. E eu vou ler alguns versículos específicos mais à frente
mas eu recomendo a leitura integral aí dos capítulos 9, 10, 13 e 15 do primeiro livro de Samuel. E como eu gosto de fazer, eu sempre trago um pouco de contexto para você se situar onde estamos e de quem estamos falando exatamente. Então lá no capítulo 9, a Bíblia nos apresenta Saul como o homem mais bonito de Israel daquela época. E sim, isso está explícito lá no versículo 2. E a gente vê nesse capítulo que esse homem, então, partiu em busca das jumentas de seu pai, que estavam perdidas, junto com um dos servos de seu pai. E depois de muito procurar e não encontrar essas jumentas, o servo, então, dele teve uma brilhante ideia, que era visitar o profeta de Israel, porque os profetas também eram chamados de videntes naquela época, né? Para que o profeta ou o vidente ajudasse naquela busca pelas jumentas de alguma forma, de alguma maneira. E Saul topou aquela ideia, foi procurar o tal vidente, e depois de algumas dicas que recebeu ali para encontrar, ele deu de cara com ele, com Samuel, o grande profeta da nação, que, adivinhem só, meus amigos, estava esperando justamente por Saul e por seu servo, numa espécie de banquete que ele estava preparando. E eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, tá? Sobre aquela reunião inusitada ali. E, enfim, depois daquele banquete, Saul saiu dali, ungido rei de Israel por Samuel, já no início do capítulo 10. E aí, meus irmãos, já parece indicar alguns sinais de insegurança da parte de Saul. Primeiro que quando Samuel fala com ele a respeito do que estava reservado para ele e para sua família, em termos de honras e tudo mais, Saul dá a seguinte resposta para Samuel: por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Ou seja, ele está dizendo ali que ele é da menor família, da menor tribo. E quando ele é procurado para ser apresentado ao povo como rei de Israel, encontraram ele, sabe aonde, meu povo? Escondido entre as bagagens. E vejam, nessa altura do campeonato, ele já tem um chamado sobre a vida, mas ainda está preso ao medo de se expor. Logo ele, reconhecidamente o mais bonito de todos e de grande estatura, porque quando ele ficava de pé, a Bíblia diz que as pessoas batiam nos seus ombros. Então ele já havia sido separado, mas ainda não tinha aprendido a suportar o peso da visibilidade. Ele já tinha sido ungido para aquilo ali, mas ainda não era curado da necessidade de aceitação. E isso é muito sério, porque tem gente que quer liderar, mas não suporta ser contrariado. Quer exercer autoridade, mas não suporta a possibilidade da desaprovação. Quer ser reconhecido, mas não suporta confronto. E a liderança sem firmeza, ela vira apenas uma tentativa frustrada de agradar a plateia. Porque depois, no capítulo 13, Saul vive um dos momentos mais decisivos da sua trajetória. Os filisteus partiram em guerra em direção a Israel, e Samuel, o profeta, ordenou que Saul esperasse, aguardasse a sua chegada para oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo de Israel. Mas Saul começou a ver que Samuel estava demorando além do combinado. Viu que o povo começou a se dispersar. Viu os filisteus armados até os dentes contra ele. E a pressão crescendo cada vez mais. Então, meus irmãos, esse homem, Saul, entrou em crise. Então ele fez aquilo que a ansiedade sempre tenta fazer com líderes inseguros. Ele tentou tomar o controle da situação por conta própria. Ele pegou, ofereceu o sacrifício que não deveria oferecer, e logo em seguida, logo depois, Samuel chega e reprova aquela situação. E eu vejo que o problema não foi apenas o ritual em si ali de oferecer, mas aquilo revelou o coração de Saul. Isso era o principal, era isso que estava em jogo, o coração daquele homem. E ele não esperou pelo que Deus estava fazendo, porque ele estava mais interessado em resolver um desconforto que aquele momento estava proporcionando.
ele quis resolver o desconforto mais do que obedecer à voz de Deus. Ele queria aliviar a tensão. Ele queria evitar a perda de status dele. Ele queria mostrar que ainda tinha domínio da situação, que Israel tinha sim um líder capaz. Ele queria dar uma de herói e impedir que o povo se dispersasse. Ou seja, o medo que ele teve de perder as pessoas falou mais alto do que a fidelidade dele ao Senhor. E eu me pergunto, olhando para essa história, será que aquela demora não era proposital? Será que Deus não estava ali deixando a situação apertar de propósito para que algumas pessoas realmente saíssem dali? Será que Saul, com aquele discurso, mas eu só quero ajudar e fazer com que as pessoas me aceitem, será que ele não botou tudo a perder? E esse é um dos grandes perigos para qualquer liderança que eu vejo. Quando um líder passa a viver com medo de perder apoio, ele começa a adulterar a verdade para manter esse ambiente tranquilo. Só que tranquilidade sem verdade não é paz. Na verdade, isso tem outro nome, chama-se anestesia. E agora nós chegamos no capítulo 15 desse livro, e onde a situação se torna ainda mais devastadora, porque Deus ordena a Saul que trate o povo de Amaleque com juízo. Era uma ordem expressa, objetiva, direta, sem margem para negociação. Era Deus falando: mata todo mundo, homens, mulheres, crianças, animais, não deixa sobrar nada. Mas Saul poupa justamente quem? O rei. Ele poupa o rei Agag. E ele poupa também os animais. E eu preguei sobre isso nos últimos dias, na verdade no domingo passado, em uma igreja muito querida, onde eu expliquei o seguinte: Saul, com isso, ele estava querendo usar Agag como exemplo. Ele levou Agag para Israel para queimar ele no pneu. Acho que algumas pessoas são familiarizadas com esse tipo de ilustração, Para quem está fora do Brasil, que eu sei que essa palavra já está alcançando outras nações e você talvez não entenda isso, é comum nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, que são dominadas pelo tráfico, pela bandidagem, vamos dizer assim, que os desafetos, os inimigos, sejam colocados em pneus e se ateia fogo aos pneus para que eles morram queimados. O nome desse método chama-se micro-ondas. Bem peculiar, E aí, meus irmãos, eu vejo que Saul estava querendo fazer exatamente algo parecido. Ele queria levar o rei para matar o rei ali, talvez na frente de todo mundo, ou manter aquele cara aprisionado na frente de todo o povo, para mostrar para o povo, falando: olha, tá vendo? É isso que se faz com os inimigos do povo de Israel, sendo que Deus não tinha mandado fazer isso, E quando Samuel chega para confrontar, Saul não diz de imediato: me perdoe, Senhor, eu pequei. Não, em vez disso ele começa a se explicar. Ele tenta espiritualizar a desobediência. Ele diz: mas eu só quis fazer o bem, eu só quis ajudar, eu só quis honrar a Deus sendo útil e sacrificando o que eu encontrei de melhor. E aí Saul diz algo que desmonta toda a defesa humana dele ali. Ele falou: temi o povo e dei ouvidos à sua voz. No capítulo 15, versículo 24 do primeiro livro de Samuel. E essa é uma das declarações mais assustadoras da Bíblia sobre liderança, porque Saul está dizendo, em outras palavras: olha, eu sabia o que era certo, mas eu preferi não perder a aprovação do povo, então eu desobedeci. E aqui está o ponto central dessa mensagem. Saul não caiu porque não sabia ouvir a Deus. Ele caiu porque ele ouviu o povo mais do que a Deus. Ele não caiu pela falta de conhecimento. Ele caiu pela fraqueza de caráter diante de uma pressão. E isso continua acontecendo. Gente que sabe o que é certo, mas não faz porque tem medo de conflito. Gente que sabe que precisa corrigir, mas não corrige porque quer manter o relacionamento ali com a pessoa. Gente que sabe que algo está torto,
mas prefere deixar quieto para não gerar desconforto, e aquela coisa fica torta ali para sempre. Gente que sabe que precisa ou precisava dizer não, mas diz ou disse sim porque queria ser amada. E esse é o risco da rejeição. Ela faz a pessoa trocar a convicção por aquilo que é conveniente. E quando isso acontece, o líder perde aquilo que é mais importante do que a própria reputação dele. Ele perde o discernimento. Porque a rejeição não tratada distorce a forma como enxergamos pessoas, autoridades, confrontos e até mesmo como enxergamos a Deus. A pessoa começa a pensar: bom, se eu disser a verdade ou fizer o que é certo, eu vou perder amor. E então aprende a sobreviver com silêncios que custam caro. E Saul nos ensina que existe uma forma de desobediência que se veste de prudência. Existe uma falsa maturidade que diz: olha, vamos deixar tudo como está para não criar um problema maior. Mas no reino de Deus, a gente vê que ele não cresce em cima de omissão. O reino, ele cresce em cima da verdade, do arrependimento, da correção e da obediência. E aqui o texto de 1 Samuel 15 fica ainda mais impactante quando Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E ele diz também: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E essa frase é uma espada, porque ela mostra que Deus não está impressionado com a religiosidade que encobre a desobediência. O céu não se convence com performance, não adianta. Deus não troca obediência por uma falsa aparência de zelo. Ele não aceita um culto bonito, uma ministração impecável, que nasce de um coração dividido. E muitas vezes esse coração dividido não se revela apenas na omissão, no silêncio. Ele também pode se esconder atrás de uma aparência de intensidade. Como assim, Gabriel? Existe uma outra característica de quem sofre pela rejeição, que é, ao invés de se afastar e se esconder, ela se expõe ainda mais. Ela começa a ocupar espaço, começa a buscar visibilidade, se coloca sempre em evidência, não necessariamente por zelo, mas por necessidade de aceitação. E aí levanta a mão, chora, canta, se entrega, mas tudo de forma externa, porque no fundo ela ainda está tentando ser vista, tentando ser validada, tentando provar que tem valor. Só que Deus não responde a esse tipo de movimento, porque isso não é adoração, isso é construção de imagem, não é quebrantamento, é carência disfarçada de espiritualidade. E isso é sério, porque por fora parece uma entrega, mas por dentro ainda é a rejeição não tratada conduzindo o comportamento. Agora você que é líder, pensa comigo aqui no peso que isso tem. Quantas vezes alguém tenta manter a estrutura funcionando, mas por dentro ela já está cedendo em coisas que são essenciais? Quantas vezes uma equipe preserva uma falsa aparência de unidade, mas ninguém pode falar a verdade, ninguém pode falar nada? Quantas vezes alguém prefere o consenso a qualquer custo, mesmo quando esse consenso está alimentando um erro inicial? Quantas vezes um líder percebe que algo está errado, mas pensa: depois eu vejo isso daí. E esse depois vai se tornando um hábito. E existe um ponto na trajetória cristã, e principalmente na trajetória da liderança, em que a omissão deixa de ser uma fraqueza e passa a ser uma escolha consciente. E isso corrói o interior de qualquer liderança, de qualquer ministério. Mas eu quero ir mais fundo ainda. O medo de desagradar não afeta apenas líderes formais, pessoas que têm cargos. Ela afeta pais, mães, filhos, professores, pastores, empresários, voluntários, afeta amigos, afeta qualquer pessoa que não aprendeu a suportar a rejeição sem abandonar a verdade. Tem gente que foi ferida de tal forma por críticas, comparações ou pela rejeição,
que desenvolveu um tipo de liderança emocional baseada em evitar qualquer atrito. A pessoa não confronta porque já foi tantas vezes confrontada da forma errada que associa confronto a algo ruim. Ela não corrige porque já foi corrigida com dureza. E ela não fala porque aprendeu que falar custa caro. Então, por proteção, ela se cala. E aqui nós precisamos ter cuidado, porque entender que existe uma ferida não significa justificar a omissão. Uma situação traumática pode explicar a motivação de um comportamento, mas ele não pode governar o comportamento. A ferida, o ferimento, pode ser a origem ali daquele comportamento, mas não pode ser o destino final da pessoa. Porque Saul nos mostra o que acontece quando a ferida não é tratada e a liderança passa a ser conduzida pelo medo. Em vez de exercer autoridade com humildade, ele começa a administrar pressões externas. E em vez de obedecer a Deus, ele começa a tentar proteger a sua própria imagem. Em vez de lidar com o problema, ele tenta preservar uma narrativa criada ali, uma narrativa existente, criando uma máscara, colocando sobre si uma máscara, ou mascarando uma situação e tal. Isso sempre gera uma liderança fraca, porque liderança fraca não é ausência de cargo, de posição, de título, ou mesmo ausência de unção para aquilo, porque Saul recebeu óleo sobre a cabeça, mas é ausência de coragem. Tem pessoas que têm a posição, mas não têm firmeza, têm o título, mas não têm o respeito, e toda vez que a verdade exige um posicionamento firme, essas pessoas recuam. Não por maldade necessariamente, muitas vezes por medo mesmo. Medo de serem rejeitadas, medo de serem expostas, medo de perderem o valor aos olhos de alguém. Só que o problema é que quando o líder vive tentando ser aceito por todo mundo, ele começa a ser infiel a Deus para manter a aprovação dos homens. E aqui está uma das aplicações mais profundas dessa história. A rejeição humana não pode se tornar o tribunal final da nossa obediência, principalmente se a nossa obediência é diretamente a Deus, a um comando de Deus. Porque se eu só obedeço quando eu sou aprovado, eu não sirvo a Deus, eu sirvo a validação, eu sirvo a aprovação. Se eu falo só a verdade quando ela é bem recebida, eu não sou fiel, eu não sou íntegro. Se eu só confronto quando tenho garantia de que eu vou ser aceito ou de que aquilo vai ter aceitação, eu não sou um líder maduro, eu estou aprisionado. E Saul foi exatamente isso, um homem aprisionado. Mas a Bíblia não nos conta a história de Saul apenas para nos assustar. Ela nos conta para alertar. E alertar no reino também é um ato de amor. Porque Deus, ao expor Saul, ele está nos ensinando a não construir toda uma vida, uma liderança, sobre o medo da rejeição. Agora tem uma coisa, apesar de Saul, Deus não abandona o propósito de levantar gente firme, curada e obediente. A Bíblia vai mostrar que mesmo quando homens falham, Deus continua sendo perfeito. Mesmo quando líderes cedem, Deus continua falando. Mesmo quando o medo domina um determinado contexto, existe redenção. E é aqui que eu quero caminhar para o final desta mensagem. Talvez ao ver tudo isto, você se perceba também envolvido em algum nível com a história de Saul. Talvez você reconheça em si mesmo o desejo de agradar. Talvez você tenha evitado conversas difíceis. Talvez você tenha se calado por medo de perder pessoas, perder títulos, perder cargos, perder funções. Talvez você tenha chamado de um espírito de humildade aquilo que no fundo, na verdade, era apenas insegurança. Talvez você tenha tolerado coisas que sabia que precisavam ser confrontadas. E talvez tenha se ferido tantas e tantas e tantas vezes que hoje qualquer confronto parece perigoso demais para você.
Se esse é o seu caso, a boa notícia é que Jesus não veio apenas para perdoar pecados explícitos. Ele veio também para curar os mecanismos internos da alma que nos fazem pecar por omissão. Jesus é a resposta para quem foi ferido pela rejeição, porque ele mesmo foi rejeitado, ele mesmo foi desprezado, foi traído, foi negado, foi abandonado. Ele conhece por dentro a dor de não ser acolhido. Ele sabe o que é ser deixado de lado. Ele sabe exatamente o peso da rejeição humana. E justamente por isso, ele pode tratar um coração ferido sem esmagá-lo. Jesus nunca confundiu amor com aprovação. Ele amou sem negociar a verdade. Ele recebeu os feridos e os pecadores sem relativizar o pecado deles. Ele foi misericordioso sem ser conivente com nenhum pecado. Ele corrigiu as pessoas sem humilhar. Ele confrontou sem destruir. E esse é o contraste perfeito para a nossa história, porque Saul temia o povo e por isso desobedeceu. Jesus, mesmo sendo rejeitado pelo povo, obedeceu ao Pai até morrer na cruz por mim e por você. Saul batalhou para preservar a própria imagem, enquanto Jesus abriu mão da própria glória. Saul não resistiu à pressão humana e cedeu. E Jesus permaneceu fiel sob a mais extrema pressão. Saul quis evitar perder a aprovação dos homens, e Jesus aceitou perder a aprovação dos homens para cumprir a vontade de Deus e salvar esses homens. Então, quando falamos de liderança, nós não estamos apenas falando de técnicas, nós estamos falando de cruz, estamos falando de morrer para o medo de ser rejeitado, estamos falando de deixar a necessidade de agradar a todo mundo a todo custo. Então, quando falamos de liderança, estamos falando de sermos curados para então sermos capazes de amar. Porque existe uma diferença enorme entre confrontar uma situação e ser agressivo. Existe uma diferença enorme entre ter firmeza e ser duro. Jesus nos chama para uma liderança que corrige sem humilhar as pessoas, que fala a verdade sem perder o amor pelas pessoas e que é sensível sem ser omissa. Isso não significa que o Evangelho produz pessoas frouxas. Não, o Evangelho produz pessoas livres, livres do medo, livres da idolatria, da aprovação, livres da necessidade de parecer impecáveis, perfeitos, livres para obedecer mesmo quando a obediência custa caro, ou até mesmo quando custa tudo. E aqui eu quero deixar uma palavra para quem vive se provando o tempo todo, para todo mundo. Ei, você que está aí do outro lado, você não precisa continuar provando o valor onde Cristo já te deu identidade. Muita gente não confronta o erro porque ainda está tentando merecer um lugar à mesa, ainda está tentando ser aceito, ainda está tentando ser visto como alguém suficientemente bom, ainda está tentando evitar qualquer situação que possa confirmar uma sensação antiga de inadequação. Mas em Cristo, você já não vive mais pela sentença do que os homens dizem a seu respeito. Você vive pela voz do Pai, que te chama de filho. E com isso, nada mais importa. Você tem direito a uma herança. Quando Jesus nos chama, Ele não nos chama para uma performance. Eu disse isso também na semana passada. Gente, o céu está lotado de anjos que tocam, cantam e dançam muito melhor do que os melhores seres humanos da Terra. Ele, na verdade, nos chama para um relacionamento. E quando o relacionamento com Deus amadurece, esse medo da rejeição, de ser rejeitado, de ser abandonado, começa a perder força. Então, o caminho para a cura, para quem foi aprisionado por essa questão, começa com arrependimento, começa
com a verdade diante de Deus, que é: Senhor, eu tenho temido mais as pessoas do que a tua voz. Começa com a rendição, quando você diz: Senhor, eu quero ser curado do desejo de agradar os outros acima de tudo. Começa com a decisão de aprender a dizer a verdade em amor. Começa com a disposição de suportar o desconforto sem abandonar o que é correto. Porque no fim das contas, todo líder precisa escolher quem vai servir, se ao Senhor ou se ao medo. Saul escolheu servir ao povo. Jesus escolheu servir ao Pai. Saul preservou o consenso da maioria e Jesus preservou a vontade de Deus. Saul procurou se livrar da culpa depois da desobediência. Jesus se entregou antes da glória. E é por isso que Cristo não é apenas o nosso Salvador, Ele é também o nosso melhor modelo de liderança, de coragem e de verdade. De modo que, se você aí está cansado de viver se provando, se está exausto de evitar conflito, se está ferido por uma história de rejeição, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que há esperança para você. Você não precisa permanecer nesse lugar. Você não precisa continuar calando o que precisa ser dito. Você não precisa continuar se escondendo atrás das bagagens emocionais. Você não precisa continuar oferecendo sacrifícios vazios, enquanto a obediência está sendo deixada de lado. Jesus chama você para fora desse lugar. Ele chama você para uma vida de verdade, de cura, de maturidade. Ele chama você para uma liderança que não depende de aplausos. Ele chama você para um coração íntegro. E um coração íntegro não é um coração sem feridas. É um coração que se dispõe para ser tratado por Deus. E geralmente eu termino o episódio do podcast com uma oração pela sua vida, né? Mas hoje eu quero que você assuma o protagonismo nessa história. E ore você, repetindo as palavras que eu vou estar de alguma forma tentando te ajudar aqui. Feche seus olhos e repita essa oração. Senhor, me livra do medo de desagradar. Cura em mim a necessidade de aprovação. Me dê a coragem para confrontar o erro com amor, com firmeza e com sabedoria. E acima de tudo, me faz obediente à tua voz, porque hoje o Senhor me fez lembrar que no reino de Deus, obedecer ainda é melhor do que sacrificar. E obedecer começa quando eu deixo de temer os homens para temer ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. É isso, meu irmão, minha irmã. Se você foi edificado por essa palavra, curta esse episódio, compartilha com seus irmãos, seus amigos, seus familiares, comenta aqui embaixo, seja no Spotify, seja no YouTube. Deixa registrado aquilo que Deus falou mais forte ao seu coração, pois o seu testemunho é importante para dar glória a Deus e mostrar que esse podcast foi uma ferramenta usada por Deus para colocar você na direção correta mais uma vez, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo episódio.